agora que você definiu o seu nicho e o seu avatar, tá na hora de você definir a sua Roma. Importantíssimo. Então vamos lá, vamos relembrar o que é Roma. Roma, como a gente já viu, é uma metáfora. É basicamente o destino para onde você quer levar o seu avatar. É o destino que você vai prometer, ó, cara, eu vou te levar para esse destino. É basicamente a transformação que você vai prometer para o seu avatar. Qual foi o destino e a transformação que te trouxeram até aqui, nessa aula, junto comigo? Foi como aprender a fazer um 6 em 7. 100 mil reais em 7 dias consecutivos. Então, esse foi o destino, esse foi a transformação que te trouxe até aqui. Essa é a nossa Roma. E agora está na hora de você aprender a definir a sua Roma, tá? E a Roma, cara, ela é muito importante. Por quê? Porque ela é o que eu chamo de célula tronco do seu 6 em 7, tá? Por que é a célula tronco? Praticamente tudo vai derivar da Roma daqui para frente. Hugo, não sei que conteúdo eu faço. Hugo, esse conteúdo que eu fiz aqui, essa aula desse jeito, tá boa? Não sei, ela tá ajudando o seu avatar a chegar em Roma? Ela está resolvendo algum obstáculo do seu avatar com relação a Roma? Ou ela está ajudando o seu avatar a resolver alguma dor que quando ele resolver ele vai chegar em Roma? Então beleza, se sim, é um bom... Pô, é válido publicar esse tipo de conteúdo? É válido. Então, Hugo, essa copy resolvi fazer meu primeiro lançamento, estou pensando em escrever a copy assim, 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 assado. Cara, essa copy, ela tá levando o seu avatar mais perto de Roma? Então, isso é muito importante. Cara, é uma coisa que eu gosto de falar. Se você acerta na sua Roma, se você define uma boa Roma, você praticamente está 60% do caminho andado para chegar no seu 6 em 7. É tipo isso. 60% do caminho é você fazer uma boa Roma. E, claro, né, não é só Roma, como a gente vai ver. Tem um resto, tem uns 40% restantes. Mas isso daqui é muito, muito importante. Então, se tem uma aula que você precisa prestar atenção nesse treinamento, essa é uma aula que merece uma atenção especial. Essa é uma aula que merece, inclusive na hora de você colocar esta aula em prática, essa é a aula que merece a sua atenção, o seu empenho, o seu gasto energético é aqui. Essa é assim, investir energia e tempo em chegar numa boa Roma é provavelmente um dos maiores investimentos que você pode fazer se você quiser aprender a fazer um 6 em 7. Tá? Então, vamos lá. Roma é a transformação, é o destino, é a célula tronco. Hugo, então vamos lá. Vamos aprender a fazer uma Roma. Só dela ser um destino, quer dizer que está valendo? Não. Como eu falei, cara, vale a pena você investir para poder criar uma Roma boa. Aí você pode me perguntar, Hugo, o que é uma Roma boa? E por muito tempo, isso foi uma coisa meio subjetiva, né? Tipo, eu, o Érico, enfim, os faixa preta que trabalham aqui na ignição, quando elas olhavam essas pessoas, né? Olhavam a Roma de alguém, a pessoa meio que sabia intuitivamente ou sabia meio que subconscientemente, cara, essa Roma tá boa, essa Roma tá ruim, essa Roma... Mas assim, até então a gente não tinha chegado num método, né? Mas o Érico, principalmente, depois de analisar e resolver problemas de centenas de pessoas relacionadas a Roma especificamente, porque você vai ver, quando você começar a aplicar a fórmula, Roma, ela geralmente é uma parte da jornada ali do 6 em 7, que exige muito das pessoas, vamos dizer assim. Cara, uma vez que você acerta, o negócio vale muito a pena, mas isso geralmente é uma parte da jornada que exige muito das pessoas. E o Érico, depois de analisar e resolver o problema de Roma de, sei lá, centenas de pessoas,
Eu acho que até pode ter sido milhares, tá? Mas para ser conservador, certamente de centenas de pessoas ele resolveu. Ao invés dele simplesmente, ele conseguiu transformar aquele conceito, aquela coisa subjetiva, poxa, pela experiência, ele, né? A gente conseguia bater o olho numa Roma e dizer que ela estava boa, que ela estava ruim, mas a gente não sabia exatamente o que fazia uma Roma ser boa ou ser ruim. E depois de fazer isso com centenas de pessoas, o Érico desenvolveu um método. Depois que ele desenvolveu um método, ele pegou e testou este método com outras centenas de pessoas. E, cara, esse método, ele, nas palavras dele, né, ele nunca perdeu um paciente. Todo mundo que chegava com uma Roma ruim, quando passava por esse método, ele conseguia melhorar a Roma da pessoa. E não só ele depois, né? Ele, eu, todo mundo que trabalha aqui na empresa. Quando a gente aplica esse método em alguém, a pessoa normalmente a gente consegue resolver, a gente consegue melhorar substancialmente a Roma da pessoa. E agora está na hora de você aprender esse método, para quando você for fazer a sua Roma, você conseguir aplicar esse mesmo método em você. E é plenamente possível de fazer isso, como você vai ver. Então vamos lá, o que faz uma Roma ser boa? O que faz uma Roma ser boa? Basicamente essas três coisas fazem uma Roma ser boa. Primeiro, é o que a gente chama de método DSA. Então, uma Roma, ela tem que ser um destino e não um veículo. A gente vai ver a diferença de uma coisa para outra. Ela tem que ser uma Roma simples, tá? A gente vai ver, cara, o que é uma Roma simples? A gente vai ver o que faz uma Roma ser simples ou o que faz uma Roma não ser simples. E, por fim, ela tem que ser uma Roma atrativa. Então, o que faz uma Roma ser boa? Quando você estiver fazendo a sua Roma, quando você for escrever, cara, já sei qual que é o nicho, já sei qual que é o meu avatar, o que eu vou prometer para essa pessoa? Eu vou prometer isso. Será que isso está bom? Ao invés de se perguntar, será que isso está bom? O que você vai passar a fazer? Você vai aplicar o método DSA em você. Você vai se perguntar, cara, essa Roma aqui, ela é um destino ou ela é um veículo? Ela está simples mesmo? E ela está atrativa? Tá? Agora, como é que você usa esse método, né? Como é que esse método funciona para você usar ele em você mesmo? Então, vamos por partes, tá? Primeira coisa, destino. Destino, como eu falei, é diferente de veículo. Isso é um erro clássico na hora de definir a Roma, tá? Normalmente, quando a pessoa vai definir a Roma, geralmente a pessoa é expert, né? Ela ensina as pessoas a fazerem alguma coisa, e aí o que ela ensina, o método que ela ensina, geralmente é um veículo para fazer a pessoa chegar em algum lugar. E geralmente a pessoa se apaixona tanto por aquele veículo, e cara, é uma coisa boa, a pessoa tem que se apaixonar pelo aquele veículo, né? Senão ela não seria expert naquilo. Que ela quer colocar aquele veículo na Roma dela. Por exemplo, a Roma que te trouxe até aqui, né? Sempre lembrando, cara, você está aqui por quê? Você está aqui porque você quer aprender a fazer um 6 em 7. A nossa Roma nunca foi, você quer aprender a fazer um 6 em 7 com lançamentos? Lançamentos, um lançamento, né, bem executado, ele é o veículo. Mas ele é o veículo para você fazer o 6 em 7. Mas a gente já testou isso daí. Quando a gente pergunta para as pessoas, cara, você quer aprender a fazer um 6 em 7 ou você quer aprender a fazer um lançamento? É unânime. Todo mundo quer aprender a fazer um 6 em 7 e não quer aprender a fazer um lançamento. Na verdade, ela quer aprender a fazer um lançamento, porque ela precisa do lançamento para fazer o 6 em 7. Mas tudo bem, antes, aqui dentro da fórmula, aqui com você aqui na aula, eu tô te ensinando a fazer um lançamento, né? A gente vai ensinar você a fazer um lançamento. Mas para trazer você até aqui, prometer o veículo é extremamente ineficiente. Por quê? Porque normalmente as pessoas não querem o veículo, elas querem o destino. É uma história clássica que eu conto. Eu moro aqui em Brasília e tinha uma academia aqui em Brasília que ficava perto do lago. Uma vez eu passei de carro e eu vi o outdoor, me chamou a atenção porque era o outdoor da academia que eu morava, e o outdoor dizia, faça força olhando para o lago. Cara, aquele outdoor provavelmente... a conversão daquele outdoor deveria ser muito ruim. Por quê? Ninguém quer fazer força na academia. As pessoas querem o corpo
esculpido, né? A pessoa quer ir lá esculpir, ela quer emagrecer, ela quer ficar forte, ela não quer fazer força. Mas na verdade ela precisa fazer força, a gente sabe, o expert sabe disso. O dono da academia que fez aquele outdoor provavelmente sabe disso. Só que você tem que vender a Roma, você vende o destino para a pessoa, você tem que vender o que ela quer e não como ela vai chegar lá. Existe alguns casos, existem exceções, como a gente vai ver, mas é um erro, o grande erro na hora da pessoa vai fazer Roma. Você pode ver, se você for parar, se você for assistir os programas chamados 747 do Érico, onde ele mostra ele lá resolvendo o problema de Roma das pessoas, você vai ver. Boa parte das coisas que ele corrige as pessoas colocam um veículo na Roma. Então, primeiro, as pessoas não querem o veículo, elas querem o destino. Segundo, por mais que o veículo não seja tão o veículo não seja tão, as pessoas não sejam tão contra o veículo assim, você colocar o veículo numa Roma, muitas vezes você levanta uma objeção no momento errado. Se, por exemplo, eu chego e falo assim, se a gente chegasse e falasse, eu te ensino a fazer 6 em 7 por meio de lançamentos. Pode até ser que a pessoa não odeie lançamentos, mas, cara, quando a pessoa vê por meio de lançamentos, lançamento, mas o que é isso? É lançar, eu vou ter que lançar uma coisa nova todo dia, mas eu não tenho uma coisa nova, eu vou ter que ficar criando coisa nova todo mês. Enfim, eu levanto um monte de objeções no momento errado, não quer dizer que eu nunca deva falar de lançamento. Você chegou aqui porque você participou de um lançamento, da forma de lançamento. Durante esse lançamento, você ouviu o Érico falar de lançamentos, mas foi no momento certo, não foi para chamar você para assistir um conteúdo, não foi para chamar você para participar do nosso lançamento. A Roma, ela promete o destino, ela não promete o veículo. E só para você ter uma noção, vamos ver um exemplo de uma Roma de um aluno nosso que estava extremamente vinculado ao veículo. E como é que ela ficou depois que a gente vinculou ela ao destino. Mostrar como é possível sair do absoluto zero rumo ao seu primeiro 1 milhão de milhas em um mês. É que, por mais que você fale de milha, não tem problema você falar da milha em si. Eu acho que é uma linha legal de falar. Mas mais do que falar da milha em si, é mostrar cada vez mais, deixar mais claro na comunicação que é ganhar grana e não é a milha pela milha, entendeu? Sim. Que a gente vai ganhar um dinheiro extra e o meio que a gente vai utilizar para ganhar dinheiro extra é a milhagem. Sim. É isso. Então, como pessoas ganham com trade, por exemplo, ganham vendendo Mary Kay, o Raya 4, velho, aqui a parada é com milha. Que é algo que você já tem um consumo, você já consome, você já gasta todos os meses. O que a gente vai fazer agora é converter esse gasto em milhas para converter em grana. Essa semana eu vou te ensinar a ter uma nova fonte de renda todos os meses, sem precisar trabalhar mais ou gastar mais para isso. Então vocês viram, cara, esse exemplo desse aluno? Primeiro, ele estava prometendo a pessoa a acumular muitas milhas. Só que, pensa comigo, né? As pessoas não querem acumular milhas. O que elas querem? Elas querem, no caso dele, fazer uma renda extra. Tá tudo bem, ele ensina a pessoa a fazer a milha, ela é o veículo, ela é o caminho para a pessoa fazer a renda extra. Mas na hora de prometer, no começo de um vídeo, por exemplo, não é o momento de você falar do veículo. Você vai falar depois ali mais para frente. Mas na Roma, quando você está prometendo, quando você fala, eu sou a pessoa que ajuda as pessoas você não precisa. Você colocar o veículo é contraprodutivo para você. Como a gente viu nesse exemplo aqui. Quando ele melhorou e passou a prometer uma renda extra, ele cresceu bastante. Hoje em dia esse aluno até chegou na faixa preta, tá bom? Então, primeira coisa, quando você escreveu a sua Roma, é a primeira coisa que você vai olhar para ela e falar assim, essa Roma, ela ela está prometendo um destino ou ela está colocando um veículo no meio? Essa é a primeira coisa, tá? Ao invés de você perguntar, tá boa ou tá ruim, ela tá destino ou tá veículo? Se tiver veículo, é um mega ultra sinal vermelho. Agora, existe, e como aqui eu tenho que ensinar tudo para você, existe algumas raras exceções
E, gente, eu tô colocando isso aqui de vermelho porque isso aqui é uma exceção. Onde o destino se confunde com o veículo, tá? Vamos ver um exemplo aqui, um exemplo desse onde o destino se confunde com o veículo. Então você falou assim, como aprender a... O que a DEC na PPS faz? A PPS é como aprender a fazer a posição, a pega e a sucção perfeitas. Essa é sua... Eu ensino mulheres gestantes a fazerem a pega e a pega perfeitas. Como é que é? Isso. Posição. Posição, posicionar o bebê, né? A posição, a pega e a sucção. Porque a maioria das mães só acha que é só fazer a pega, mas tem esses pilares na volta. Certo. Então segura um pouquinho, eu ajudo mulheres. Essa é a sua Roma candidata, número 1. Eu ajudo mulheres a fazerem isso. Algumas pessoas vão falar assim, Érico, isso não é o veículo, é o destino. E aí eu não sei. Pois Às vezes o veículo se confunde ao destino. Por exemplo, o veículo para se fazer um tapete é bordar, para minha mãe. Mas minha mãe não se importa com tapete. Ela quer bordar. Então ela quer aprender a bordar. O veículo é o destino. O destino para minha mãe é o veículo. Ela é o veículo. Então, nesse caso, posição, pega e sucção tem uma grande chance de ser o veículo e o destino ao mesmo tempo. Ela está muito consciente que essa é a resposta da amamentação. Tanto que é o que elas pesquisam, né, na internet. Total. Pois é, vocês viram nesse exemplo? Cara, neste exemplo especificamente, o destino se confundia com o veículo. No final das contas, a pessoa quer mesmo o destino, mas às vezes é mais claro para ela o veículo. Por exemplo, eu já vi o Érico entrevistando um cabeleireiro uma vez, e o cabeleireiro prometia o liso perfeito, tá? Era um cabeleireiro que ensinava outros cabeleireiros a conseguir o liso perfeito no cabelo. Se você for parar para pensar, cara, o cabeleireiro ele não quer o liso perfeito, ele quer ganhar mais dinheiro. Ele quer o liso perfeito, porque o liso perfeito é o veículo para ele poder cobrar mais. Só que é impressionante. O Érico conversando com a pessoa, ele fala, cara, quando eu pergunto para um cabeleireiro o que você quer mais? Ganhar mais dinheiro ou você quer aprender a fazer o liso perfeito? Por algum motivo, o cabeleireiro quer aprender o liso perfeito. Então, se você está em dúvida, primeiro, se você acha que o destino, que o seu destino está confundindo com um veículo, tipo assim, não assuma isso como verdade, desconfie. Primeira coisa que você vai fazer, cara, se eu tô colocando destino aqui porque eu acho que o destino, o meu avatar, ele quer mais o destino do que o veículo. Cara, primeira coisa que você vai fazer, desconfia, não aceita isso logo de cara. E aí o que você vai fazer? Pergunta pro seu avatar, ele vai te dizer, tá bom? Na esmagadora maioria das vezes, cara, ele prefere o destino. Assim como, por exemplo, o nosso avatar, ele prefere aprender a fazer 6 em 7 do que aprender a fazer lançamento. Apesar que no final é tudo na mesma. Mas quando você está perguntando para ele, você fala aprender a fazer 6 em 7, você atrai muito mais as pessoas do que aprender a fazer lançamento. Então, no nosso caso, e na maioria dos casos, cara, o veículo é contraprodutivo. Mas existem alguns casos, por exemplo, nesse do cabeleireiro, que ele quer, na verdade, o destino ele meio que se confunde com o veículo. Né? Ele quer aprender o liso perfeito. Inconscientemente ele sabe que o liso perfeito vai trazer mais dinheiro para ele, que na verdade é isso que ele quer no final das contas, mas ali quando você pergunta para o seu avatar, quando ele perguntava para o avatar, ele queria aprender o liso perfeito. E aí ele tinha na Roma dele ensinar os cabeleireiros a fazerem o liso perfeito. Então, se este for o seu caso, e nesse caso que a gente viu aqui no exemplo também, esse era um caso que o destino confundia com o veículo. Mas, de novo, se isso acontecer com você, primeira coisa que você vai fazer, desconfia. Segunda coisa, pergunta para o seu avatar. Não assume porque você ficou com preguiça de... eu só sei o veículo ainda não tenho o destino claro. Às vezes, por uma questão de preguiça, você assume, não, mas no meu caso é o destino. Cara, não faz isso. Não faz isso, tá bom? Coisas importantes com relação ao destino. Primeira coisa, tá? Já que a gente está falando destino. O destino, ele não precisa ser um destino garantido.
Quando as pessoas estão fazendo... Se você entender essa primeira coisa aqui, cara, a sua vida para definir a sua Roma já vai facilitar 500.000%. A maioria das pessoas que falam, Hugo, eu não consigo chegar na minha Roma, eu não consigo chegar na minha Roma, a pessoa quer prometer uma coisa que seja garantida. Só que o destino ele não precisa ser garantido. Ele não precisa ser típico. Ele precisa ser o quê? Não vou colocar de outra cor. Ele precisa ser possível. Fazer 6 em 7 não é garantido. Não tem como ninguém na face deste mundo garantir que você vai fazer um 6 em 7. E assim, se você está aqui, você provavelmente escutou isso, porque inclusive a gente deixa isso muito claro. Em todas as... Cara, tudo que a gente fala de marketing, a gente fala, isso não é garantido, isso não é típico. Não é todo mundo que faz 6 em 7. Por quê? Não é todo mundo que aplica, nem é todo mundo que estuda a fórmula do jeito que tinha que estudar. Não é todo mundo que aplica a forma como a gente fala para a pessoa aplicar. Às vezes a pessoa pula o avatar. Cara, enfim, né? A gente tem experiência com dezenas de milhares de alunos. Não é todo mundo, mas é possível. Como é que eu mostro que é possível? Tem, sei lá, milhares de estudos de casos de aluno com tudo quanto é background, sexo, raça, religião, enfim, cara, de tudo quanto é jeito, começando do zero sem dinheiro, começando com dinheiro, cara, de tudo quanto é começo possível, fazendo 6 em 7. Eu mostro que fazer 6 em 7 é possível. Isso daqui, às vezes é uma coisa que trava as pessoas. A pessoa fala assim, Hugo, eu não consigo fazer minha Roma, porque não é todo, sei lá, seria como se o Eric parasse assim, ai cara, eu acho que eu vou prometer só fazer R$1.000 em 7 dias. Só que R$1.000 em 7 dias não é um destino atrativo o suficiente. Ah, Hugo, mas não é todo mundo que consegue fazer 100 mil. Mas não precisa ser, ele só precisa ser possível. Saiba, cara, não precisa ser garantido. Garantia nessa vida é só a morte e os impostos, praticamente. Então, dificilmente você vai conseguir fazer chegar numa Roma que seja um destino atrativo, que seja garantido. Para não dizer impossível, tá? Que impossível é uma palavra muito forte, mas é muito difícil você conseguir fazer isso. Então, já saiba, ele não tem que ser garantido, ele não tem que ser típico, ele só precisa ser possível. E no possível, é importante que ele não seja quase... Tem uns possível que é possível, mas ele beira um impossível, que não seja quase impossível. Por exemplo, cara, a gente podia, sei lá, prometer que é possível, eu vou te ensinar a fazer R$100 milhões em 7 dias. É possível? É possível. Já teve gente que fez 100 milhões em 7 dias? Já teve gente que fez milhões em 7 dias. Só que, cara, para fazer 100 milhões em 7 dias, ele beira o impossível. Que tem que acontecer muita coisa ali para fazer. É possível, mas, cara, é um possível que beira um impossível. Então, assim, o seu destino, ele tem que ser possível, mas não pode ser um possível que, cara, só uma pessoa no Brasil conseguiu fazer. Ou, sei lá, só meia dúzia de pessoas no Brasil conseguiu fazer. Então, fazer 100 mil em 7 dias, cara, é uma coisa extremamente possível, é um destino, é o que as pessoas querem aprender, e ela definitivamente não beira o impossível, não. Tem milhares de pessoas que a gente cataloga que já fizeram. De pessoas de tudo quanto é jeito. Do zero, não do zero, com dinheiro, sem dinheiro, endividado, enfim. Cara, sabendo tecnologia, bom de tecnologia, ruim de tecnologia, de tudo quanto é jeito. Tá bom? Então, primeira coisa, tá? Então, você agora, a partir deste momento, quando você fizer a sua Roma, você for revisitar ela, você não vai perguntar se ela tá boa. Primeira coisa, você vai perguntar se ela é um destino ou é um veículo. Tá bom? E lembra, não precisa ser garantido, não precisa ser típico, só precisa ser possível. De novo, gente, eu tô falando isso por experiência. Só de você internalizar isso daqui, já definir uma boa Roma já fica 500.000% mais fácil. As pessoas se travam aqui. Próxima coisa, ela tem que ser simples. Simples, basicamente, é uma Roma que tem que ser fácil
de lembrar. Cara, conta a sua Roma para alguém, dá 1 hora, pergunta para a pessoa depois como é que, cara, qual que é a Roma que eu te falei que eu ensinava mesmo? Se a pessoa não conseguir lembrar, provavelmente ela tá complexa demais. Vamos ver um exemplo de uma Roma sendo simplificada. Vamos ver. Aí eu coloquei assim, ó, eu tô com muita dificuldade, coloquei mais ou menos assim, ó. O treinamento que vai te ensinar estratégias e ferramentas para lidar com a dispersão e falta de foco do seu aluno, o que os 4 anos de faculdade não te ensinaram. Eu vou começar pelo critério 2, que fica mais fácil, tá bom? Tá. Ela não é simples porque ela não é memorável. Quanto mais memorável, quanto mais eu consigo decorar, mais simples ela é. Então ela tem uma dificuldade 0. 0 é a palavra, não vou dar 0, não, vou te dar 2. 2 em simplicidade. Se você quiser fazer mais simples, você precisa, então, criar uma mais curta. O que você pode tirar? Os 4 anos de faculdade, 4 anos de faculdade não te ensinaram é estritamente necessário? Não. Não é estritamente necessário. Então, tira. Eu podia ter falado, eu vou te dar um exemplo só porque eu não sei. Eu vou te ensinar marketing, a fazer um 6 em 7. Que a sua faculdade de marketing digital não te ensinou em 4 anos. Eu podia advocar, eu podia defender uma tese que as pessoas formadas em marketing não aprendem a fazer 6 em 7. Não quer dizer que deviam ou não deviam, mas você entende que eu não preciso colocar isso? Se 6 em 7 é atrativo bastante, eu não preciso falar que os 4 anos de faculdade não te ensinaram. Eu não preciso disso. Então eu tiro. Então vamos lá. Então tirei essa parte. O que mais você pode tirar? Estratégias e ferramentas. Que é veículo, né? Você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Você deixa mais simples e menos veicular, mais sobre o destino. Então, você tira estratégias. Eu podia falar, eu te ensino estratégias e ferramentas para fazer estratégia. Eu não preciso falar que eu te ensino estratégia. Se eu falar que eu te ensino a chegar no 6 em 7, deve ter estratégia e ferramenta lá. Então você não precisa falar isso, né? É desnecessário. Deixa mais. Então vamos lá. Então o treinamento como é que ficou? O treinamento que vai te ensinar a lidar com a dispersão e falta de foco do seu aluno. Um aluno com falta de foco é disperso? Sim. Então, se você ajuda a lidar com a falta de foco, você ganha a dispersão de bônus? Sim. Então, tá bom. É preciso falar as 2 coisas? Dá para falar em uma coisa? Não. Então, eu ajudo. Vamos lá. Eu estou esperando você completar. Diante. Eu ajudo a lidar com a falta de foco do seu aluno. Total. Tá simples agora. Eu acho que se você me falar da primeira vez, eu não ia precisar repetir. Então, você conseguiu um 10 em simplicidade. Agora, tá simples. Então, vocês viram nesse exemplo, normalmente o que deixa uma Roma complexa é você colocar um monte de coisa, um monte de informação que, na verdade, não precisava e fica uma... Primeiro, né, se a sua Roma já tá uma frase gigantesca, cara, lembrar de uma coisa gigantesca já é muito mais difícil de lembrar uma coisa pequenininha, tá? Então... Se pergunte, cara, minha Roma ela tá simples. Faça a seguinte pergunta, cara, olha para cada palavra da sua Roma e se pergunte, esta palavra tem a real necessidade de estar aqui neste momento? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. Se você olhar para aquilo que você escreveu, palavra por palavra, essa palavra aqui, ela realmente precisa estar aqui? Só de fazer essa pergunta, provavelmente, como vocês viram no exemplo, cara, o que o Érico fez? Ele pegou uma Roma que estava gigante e foi se perguntando, eu preciso realmente falar isso daqui? A mulher falou, não precisa, tira. Isso daqui também não precisa, tira. Isso daqui, isso é igual a isso. Pô, não preciso ficar repetindo a mesma coisa na Roma. Não, então tira. E aí ficou uma coisa simples, fácil de lembrar, tá bom? Então você vai se perguntar se a sua Roma é simples. Terceira coisa, você vai se perguntar se ela é atrativa. E aí, atrativa é uma coisa, digamos assim, das três partes do método DSA,
é a parte mais subjetiva. Você dizer que uma coisa tá ou não atrativa é bem subjetivo. Você tem que, eu achei atrativo. O outro pode falar, eu não achei atrativo. Então tem vamos colocar assim, tem duas coisas que são mais objetivas, que podem ajudar você a melhorar a atratividade da sua Roma, tá? Primeira delas é o que eu chamo de técnica abre aspas. O que é a técnica abre aspas? Você vai imaginar o seu avatar e você vai imaginar, ou você vai se lembrar, sabe, lá quando você estava fazendo o avatar, lembra que tinha uma parte que era alucinar, a segunda parte era entrevistar e observar. Então você vai entrevistar e observar. Na conversa do seu avatar, você vai abrir aspas e vai falar exatamente o que sai da boca do seu avatar. Só de você fazer esse exercício de, cara, peraí, eu ensino a pessoa a fazer tal e tal coisa. Cara, mas é isso mesmo que ela quer aprender? Você vai parar e pensar, abre aspas, o que sai exatamente da boca dela? Você vai se pegar no próprio pulo. Você vai falar, cara, o que eu achava que eu ensinava, na verdade, não é o que ela fala. Não é o que o meu avatar, não é o que aquela pessoa verbaliza. Então, você parar e tentar verbalizar exatamente o que o seu avatar iria falar é uma coisa que pode deixar a sua Roma atrativa. Quer ver? Vamos ver um exemplo dessa técnica sendo implementada. Então, a primeira coisa que vai identificar isso é a sua Roma. Qual é a sua Roma? Aprenda a se relacionar de forma autêntica, empática e compassiva. Então, quando você olha, quem é que está te procurando? Ele ou ela? É 50-50 no momento? O que você acha? É mais mulher? Tem mais mulher. De cada 10, quantas mulheres? E quantos homens? 7 mulheres, pelo menos, eu acho. Cara, eu imaginei. Quem chegou aqui? Bom dia, Érico. Bom dia, tudo bom? Posso te fazer umas perguntas? Pode. Eu quero que você imagine uma dessas mulheres. A gente vai chamar ela de fulana, mas ela tem que ser real. Você atendeu ela. E a fulana é uma fulana típica. A fulana tem quantos anos? Em torno de uns 35 a 40. Geralmente é nessa faixa. Vai chegar uma hora que você vai chegar assim. Fulana, e você falou isso pra fulana, provavelmente não com essas exatas palavras, mas você falou assim, qual a razão que te traz aqui? Sim. Né? O que a fulana falou, agora eu preciso que você use, abre aspas. Eu não estou dando conta mais, está tudo muito difícil para mim e eu não estou sabendo como seguir adiante com o meu casamento. Então vamos lá, agora esquece a fulana. Você vai para uma ciclana, mas ela tem que existir. E chegou uma hora que a ciclana entrou no seu escritório e falou alguma coisa. Abre aspas, o que ela falou? Eu necessito de psicoterapia de casal. Quero saber se você atende também para eu poder trazer o meu marido comigo, porque o nosso casamento está muito difícil. O nosso casamento está muito difícil. Certo, vamos para Beltrana, uma outra pessoa. O que te traz aqui? O que ela falou? Abre aspas. Eu estou adoecendo. E eu quero uma solução para a minha vida. Outra mulher, o que ela fala? Eu tive uma decepção tão grande que eu não sei como seguir adiante com o meu marido. Agora a gente vai para outra. Eu perdi a energia, o interesse, a libido para se relacionar. Agora que vem interessante, tá? O que sai da boca delas é o que elas querem. Não necessariamente o que elas precisam, mas é o que elas querem. Em nenhum momento ela chegou para você e falou o seguinte: doutora, eu gostaria de me relacionar com empatia, compaixão e autenticidade. Ela não fala isso. Então não é isso que ela quer. É isso que você, como especialista, acha que ela precisa. E você não vende o que ela precisa, você vende o que ela quer. Sim. Para entregar o que ela precisa para chegar lá. Em nenhum momento vocês estão prometendo o que elas querem. O que eu faria no seu caso?
Eu continuava escrevendo 10 dessas pessoas que você acham típicas. E aí você vai fazer uma escolha. Dessas 5, e a gente podia fazer 10. Qual é a mais a via de regra e qual é a mais a via de exceção? A menos comum é eu tô adoecendo. Então vamos tirar ela. Então tá bom. Agora sobrou quantas, Ana Júlia? A menos comum é eu tô perdendo a minha libido. Certo. Dessas 3, qual você eliminaria agora, Lígia? Não aguento a família dele. Certo. Ficamos com 2. Meu casamento está muito difícil e não sei como seguir. Tive uma decepção no casamento e não sei como seguir. É a mesma coisa, né? É basicamente... Um pouquinho mais específica. Então vamos criar uma Roma que a gente chama de Roma candidata. Eu ajudo mulheres com dificuldades no seu casamento a seguirem com o seu casamento. Uma Roma candidata, tá? E a grande pergunta é, será que essa Roma é atrativa para elas? Se você tivesse uma varinha de condão instantânea e mágica, que você conseguisse fazer com mulheres com muita dificuldade no casamento, seja por uma decepção, ou seja por uma outra razão, qualquer, a seguirem o casamento, que você acha que seria atrativo para essas mulheres? Olha, para 90%. Total. Para 90%. Então aqui você tem uma Roma candidata boa. Então vocês viram nesse exemplo o Érico guiando a pessoa nessa técnica aqui. Mas qual que é a boa notícia? Cara, você não precisa do Érico para fazer isso com você. Quando você terminar de escrever a sua Roma, você mesmo pode aplicar a técnica abre aspas em você mesmo. Que, né, o que o Érico perguntou é a mesma pergunta que você pode se fazer para você mesmo. Tá bom? Então, para deixar a Roma atrativa, técnica abre aspas é uma técnica que costuma ajudar bastante os nossos alunos. Outra coisa que costuma deixar a Roma mais atrativa é você adicionar especificidade. Olha aí, gatilho mental. Gatilho mental, cara, vai estar em tudo quanto é coisa aqui em lançamento, inclusive na Roma. Então, você adicionar o gatilho mental da especificidade na sua Roma, uma Roma específica, ela costuma ser mais atrativa. Vamos ver um exemplo da especificidade deixando uma Roma mais atrativa. A minha Roma, eu ajudo mulheres a aprender a costurar. Quando elas chegam, o sonho é aprender a costurar. Chegou todas aí nesse ponto. A partir daí, o objetivo de cada uma vai para vários caminhos. Então, algumas querem aprender a costurar. Não sei se você já ouviu falar em peças criativas, né? Então, algumas querem ir para o ramo de utilitários, que são necessários, bolsa, mochila. Outras querem aprender a costurar roupa de adulto. Outras querem aprender a costurar... Muito bem. Você sabe de memória a sua primeira Roma candidata? Eu ajudo mulheres a aprender a costurar. Essa que eu trabalho agora. Exatamente. É a primeira Roma candidata. Geralmente, quando eu olho isso, eu olho para os 3 critérios e penso, qual que eu vou melhorar primeiro? Tá bem simples. Tá bem destino. Elas falaram que queriam fazer isso. Então, eu vou tentar melhorar e deixar mais atrativo. Quanto mais específico, mais atrativo. A gente vai usar uma técnica que chama de observar padrões. O que eu faria? Escreveria tudo que elas querem costurar. Aprender a costurar. Se eu fosse fazer uma lista de tudo que elas querem fazer, quantos itens você acredita que teria nessa lista? Os principais 3, que foram esses que eu falei. Então você já está fazendo padrões, né? Ótimo. Padrão número 1. Qual que é o principal número 1? Roupas. Escreve. Padrão número 2. Roupa infantil. Padrão número 3. Utilitários. Ok. Se você fosse levar isso para o paredão do Big Brother e você fosse acertar um que é mais padrão que o outro, o que você elimina primeiro? Qual dos 3 você acha que é menos comum, menos desejado, em vias de regra? Acho que utilitários... Então, eliminou, utilitários foi para casa. Paredão da Roma. Show. Agora ficou difícil, hein? Meu Deus. Mas aqui é Big Brother, aqui é a Copa do Mundo, aqui é a final da Copa do Mundo.
e você vai ter que eliminar um. Infelizmente, com lágrimas nos olhos, qual você elimina? Nossa, é muito difícil. Não sei se eu consigo te dar essa resposta, porque... Ai, meu Deus do céu, tá ficando mais dramático. Você é casado, tem namorado? Tô casada. Total, você escolheu quantos? Um só. E dava para escolher 2? Não. Não tem 2. Nesse momento, no paredão, e não quer dizer que você não vai ficar com esse... Não quer dizer que você vai ficar com a sua escolha pro resto da vida, não. Mas no momento, você vai ter que colocá-la no paredão. E a hora é agora. Eu escolheria o infantil. Por quê? Porque mesmo depois de elas terem aprendido roupas, elas também querem aprender o infantil. Tanto que algumas alunas que se matricularam já tinham feito o meu curso de roupas e se matricularam no infantil também. Tem uma grande vantagem no infantil também. Eu não queria te falar. É bem específico. Eu pensei nisso. Ele é mais específico. É. E mais específico tende a ser mais escasso. Isso. Logo mais atrativo. Isso. Então a gente tem uma segunda Roma. Qual a segunda Roma? Eu ajudo mulheres a costurar roupa infantil. Roupas infantis ou peças infantis. Eu não sei. Tá bom. Você pode escolher o que elas acham melhor. Então escreve aí. Tem uma segunda Roma candidata. Agora você vai ter que fazer uma escolha. As mulheres, elas querem do zero. São 2 tipos de avatar. Pessoas que já costuram ou pessoas que do zero. Qual que é a audiência que você quer? Geralmente vem os 2 tipos, mas o que mais vem é do zero. Se você quiser tornar o seu produto mais específico, já que o que mais vem é que essa mesmo, você pode falar. É do zero a sua primeira peça infantil. Quem é a referência nacional? Se eu falar assim, o Instagram dessa pessoa é a referência nacional de costura do zero a sua primeira peça em roupa infantil. Existe essa referência nacional hoje? Óbvia. Não consigo me lembrar. Essa referência pode ser você. Essa pode ser um nicho que você pode dominar no Brasil. Ninguém bater, porque você está começando e você pode se especializar nisso. Então você viu nesse exemplo? Cara, quando você adicionou especificidade, a Roma da pessoa ficou bem mais atrativa. Tá bom? Então, atrativa, né? 2 técnicas mais objetivas, a técnica do abre aspas e a técnica da especificidade. Além disso, tem a parte subjetiva também, que é você simplesmente se colocar no lugar do seu avatar e tentar imaginar. Mas essas 2 técnicas digamos assim, é um caminho mais objetivo que pode te ajudar a deixar sua Roma mais atrativa. Então, a partir de agora, você que assistiu essa aula, você não se pergunta mais se a sua Roma está boa ou ela está ruim. Você pergunta o quê? Ela está destino e não veículo? Ela está simples? Ela está atrativa? Essas são as perguntas que você vai se fazer, que inclusive você vai se fazer, né? E toda vez que alguém for falar de Roma, é isso que você vai procurar na Roma. É isso que torna uma boa Roma. Ela ser simples, destino e atrativa. E por fim, 4 nãos, né? Você que vai, antes de você fechar esta aula, ir lá correndo fazer a sua Roma, 4 nãos que eu acho que vão facilitar o seu caminho, tá? Primeiro, não ache que vai acertar de primeira. Isso aqui é uma coisa que você tá vendo muito, né? Você viu em Avatar, você viu em Nicho também. Na Roma isso aqui é a coisa mais clara do mundo, tá? Não acho que você vai acertar de primeira. Chegar numa boa Roma, olha eu me pegando aqui, né? Chegar numa Roma que seja destino, simples e atrativa mesmo, às vezes demora tempo, às vezes, cara, a gente demorou anos até chegar nessa Roma do como eu te ensino a fazer um 6 em 7, fazer 100 mil em 7 dias. Então, você precisa começar, sabe? Faz o melhor que você puder, não tenta acertar a Roma perfeita, e aqui já é o último não, né? Não existe Roma perfeita. Não tenta acertar a Roma perfeita, não acha que você vai acertar de primeira, simplesmente faz o melhor que você puder e depois você melhora.
Uma aluna fala muito isso pra gente. Primeiro você faz, depois você melhora. Na Roma isso aqui vai te ajudar muito, tá? Não acho que vai ser acertar de primeira. Não começa só quando a sua Roma estiver perfeita, porque nunca vai estar perfeita, tá? Uma Roma ela sempre pode melhorar. Lembra, lançamento não é só Roma, tá? Às vezes a pessoa fica, mas o Hugo falou na aula lá que ela célula tronco, tudo deriva dela. Mas cara, não é só Roma, não é só você ter uma Roma boa que faz um bom lançamento. Quem dera fosse, tá? Porque aí a gente podia acabar a forma de lançamento aqui e o curso ia ficar muito mais curto, bem mais tranquilo de fazer, mas só que não é, tem muito mais coisa além da Roma. Então, se você não tiver a Roma ideal daquele momento, não quer dizer que aquilo é o fracasso, o seu lançamento está condenado ao fracasso, tá bom? Então, saiba disso, o lançamento não é só Roma. E por fim, lembra, o Roma não precisa ser um destino garantido. Hugo, você já me falou isso, tá repetindo? Tô repetindo. Você tá numa aula aqui e a repetição é a mãe do aprendizado. E eu tô repetindo por quê? Porque eu já cansei de ver aluno travado em Roma porque acha que tem que ser destino garantido. Então eu tô aqui te dizendo mais uma vez, não tem que ser garantido. Tem que ser possível, tá bom? Então é assim que você define, cria a sua Roma.